Para andar com Cristo é preciso querer. E para querer é preciso negar a si mesmo. E quando negamos a nós mesmos, é preciso renúncia. E quando eu falo de renúncia, eu falo de tempo. Tempo necessário para nos dedicarmos. Tempo necessário para aperfeiçoar, para repetir, para aprender, para se dedicar. E por que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje estamos começando uma série chamada Vestes Sacerdotais. E nós vamos caminhar juntos, colocando o Antigo com o Novo Testamento. E vocês vão ver que as vestes sacerdotais, toda essa liturgia está coligada no Cristo. E o começo é exatamente no chamado, o chamado dos sacerdotes. No livro de Êxodos, que Deus fala para Moisés e escolhe os sacerdotes. Vamos ler? Livro de Êxodos, capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Nós vamos entender cada detalhe dessas vestes. Mas hoje o início é o primeiro passo: querer. Querer andar com Cristo é renúncia. E como é essa renúncia? De que renúncia eu estou falando? Eu estou falando da renúncia do atleta. Como está escrito no livro de Coríntios, o atleta que domina completamente a sua arte, o atleta que se dedica dia após dia para ter a melhor performance. E o objetivo de termos a melhor performance é agradar a Deus e ser aprovado. Porque o atleta, ele corre atrás de quê? De uma coroa que se desvanece. Mas nós, quando queremos, nós corremos atrás de uma coroa que dura para sempre. E nós afirmamos isso no Novo Testamento, que está aqui no livro de Coríntios, que diz assim, Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O atleta de Cristo, ele alcança algo que dura para sempre. Esse é o primeiro passo para andar com Cristo. Aqueles jovens filhos de Arão e aquele senhor Arão, eles tiveram que se deslocar para um local junto de Moisés, um local reservado para ali aprenderem todos os segredos, tudo que Deus iria requerer de suas vidas. Você que quer ministrar a palavra de Deus precisa ir para um local reservado para ali, junto com um mestre, sentar e aprender os segredos, descortinando aquilo que está na palavra de Deus. E você que quer Deus, quer conhecer a Deus e alcançar a coroa incorruptível de igual modo. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo? Vamos lá. Segundo passo para alcançar, andar junto com Cristo. O segundo passo é tomar
a sua cruz. Tomar a sua cruz é fácil? Não. Mas vale a pena? Vale. E eu vou dizer por quê. A Bíblia diz: tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler? O próprio Jesus, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, muitas vezes, nos ridiculariza. Às vezes somos criticados por tomarmos a nossa cruz. Mas é preciso tomar a cruz. Porém, quando tomamos a cruz, ela vem com a via dolorosa. A via dolorosa foi uma via onde Jesus passou com sua cruz. É uma via estreita e de cada lado haviam comércios. Essa via ela foi escolhida exatamente porque havia um movimento muito grande e mais pessoas para estarem vendo o culpado passando humilhado. Foi nessa via dolorosa que acusaram Jesus. É nessa via dolorosa que entramos quando nos dispomos a tomar a cruz. Somos apontados, somos criticados e, como disse, até ridicularizados. Mas eu vou te ensinar um segredo hoje. Essa cruz, quando a carregamos, ela parece ser uma cruz de vergonha e dor. Quando olhamos para a cruz, só vemos vergonha e dor e sofrimento. Mas quando Deus olha de cima, Ele nos aponta e Ele nos mostra que, na verdade, ela é uma espada que Jesus fincou no crânio cabeludo do inimigo. E Ele nos deu essa espada. Todo cristão tem essa espada. Todo aquele que toma a sua cruz, ele toma para si essa arma, que é essa espada. Vamos ler? Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Mas Andréia, o que é isso? Crânio cabeludo? Eu já te explico. Jesus foi crucificado num monte chamado Caveira. Está lá até hoje. Se você olha aquele monte, você vê que é uma caveira, a forma de uma caveira. E foi ali em cima, não foi à toa, foi o propósito de Deus que Jesus fincou a espada. E quando Jesus venceu a morte, estavam ali reunidos todos os demônios que estavam na terra, porque o homem pecou e Satanás teve legalidade para tomar a alma do homem. Jesus veio para resgatá-la. E nesse momento a terra tremeu e o Calvário, ele foi invisibilizado para os olhos humanos, porque ali dentro todos os demônios viram que aquele era o Cristo e que ele venceu a morte e que eles não tinham mais poder sobre a morte. Foi isso que aconteceu. Jesus venceu a morte. E nós hoje temos esse mesmo poder através da cruz. Comenta se você sabia disso.
Comenta se você sabia que essa cruz, na verdade, era uma arma. É uma arma poderosa, é uma espada. Comenta aqui para nós. Porque nós vamos agora falar o terceiro passo para andar com Cristo. E o terceiro passo, nessa terceira parte dessa mensagem, onde estamos discorrendo sobre as vestes sacerdotais e iniciando no chamado dos sacerdotes. Se você não viu a primeira parte e a segunda, assista a primeira e a segunda, que agora nessa terceira parte nós vamos falar do terceiro passo, que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é fácil? Não é fácil. Mas seguir a Jesus é fazer conforme Ele fez. O que Ele fez com a cruz, nós fazemos também. Vamos ler. Vamos ler. Mas antes de eu ler, deixa eu falar uma coisa antes de eu ler, que vai ficar muito melhor. Falar um segredo aqui antes de eu ler. Deixa aqui. Ó. Quando nós seguimos a Jesus, eu falei nas outras partes, que nós precisamos querer. Quando nós queremos, nós nos dedicamos, nós renunciamos em dedicação para aprender. E nós tomamos a cruz. E quando nós tomamos a cruz, a via é dolorosa. Mas tem um segredo. Quando nós tomamos a cruz, a ressurreição é certa. Quando tomamos a cruz, a vitória está na ressurreição. Agora eu vou ler o que eu quero mostrar para você. Tudo o que aconteceu com Jesus é exatamente aquilo que Jesus tem para acontecer conosco. Após Jesus ter sido ressuscitado, ele volta. Ele volta e ele fica 40 dias naquele local e todos que o apontaram viram ele ressuscitado. E ele não ficou 1 dia, 2, 3, não, porque podiam pensar assim, não, eu vi, parece que eu vi, ou parece que eu vi. Não, ele ficou 40 dias, que é para ninguém contestar que era ele e que ele ressuscitou. Agora vamos ler com esse olhar. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você já leu isso? Você já pensou nisso? Comenta para mim. Comenta para mim. Foram 40 dias, Jesus andando após ressuscitado, para que todos o vissem. Ele ressuscitou. Sabe o que Jesus faz com aquele que carrega a cruz? Ele nos dá a honra publicamente. Jesus foi publicamente honrado e de igual modo ele honra publicamente aquele que se dispõe a carregar a cruz. E essa é a primeira mensagem que se chama como título: Vale a pena carregar a cruz. E assim abrimos essa série Vestes Sacerdotais e você vai ver como que o Antigo e o Novo Testamento fazem isso. E como Jesus está coligado a cada detalhe, a cada veste, desde esse primeiro chamado. Que Deus seja louvado.
e que vai ser um prazer ter você assistindo essa série, porque vai ser só bênção. Glória a Deus.